Oi pessoal, tudo bem? Bom, estamos nós aqui novamente usando a tecnologia ao nosso favor para que nós possamos dar continuidade ao nosso crescimento espiritual. Bom, com todo esse agito do Covid-19 aí, nós não podemos nos reunir, mas a igreja não para, a igreja está em pé. Então eu quero convidar você neste dia a compartilhar conosco a nossa matéria, a nossa aula de número 4. Então nós estamos aí falando sobre crescimento e conhecimento, a base para uma vida cristã saudável. Hoje nós vamos falar acerca de Em Busca da Revelação Divina, nossa aula de número 4, amém? Então, o que é revelação, queridos? Todo mundo tem uma ideia do que seja revelação. Até eu estou grávida, então eu não fiz, mas eu vi vários na internet que foram vários chá revelação, onde é revelado ali qual é o sexo do bebê, qual é ali o que você vai ganhar, um menininho ou uma menininha. Então, a revelação, ela tem um conceito no dicionário que ela diz assim: divulgação de um segredo, uma confidência. Então, trazendo aqui para nossa vida, trazendo para o nosso cotidiano, fica muito claro, Deus ele quer fazer uma confidência aos nossos corações. Ele deseja que nós sejamos seus confidentes, bem como ele deseja revelar a nós, como igreja, os segredos do coração dele. E eu e você somos convidados pelo Rei para se sentar à mesa e ouvir o que ele tem a dizer e ler a palavra de Deus como um livro revelado. Então, eu gostaria que você me acompanhasse aí, vai anotando, porque como a gente brinca quando nós estamos na igreja de uma forma presencial, isso é conteúdo de prova, amém? Então, a revelação divina, queridos, é algo que muitos crentes buscam. Então, ele sempre está atrás dessa revelação divina, atrás do que Deus tem a dizer, porém, muitas vezes nós a buscamos de uma maneira incorreta. Nossa, Daiane, como assim de maneira incorreta? Sim, nós muitas vezes estamos equivocados, andamos atrás de uma revelação por terceiros, por outras pessoas, buscando algo que possa trazer uma resposta ou até mesmo algo que possa ser vidente ou uma bola de cristal nas nossas vidas. Mas a revelação que nós vamos dizer aqui hoje, a revelação que nós vamos falar, não tem nada a ver com esse tipo de revelação. Nós estamos atrás da revelação da palavra de Deus e que a Bíblia, ela sempre nos mostra como nós devemos proceder para alcançar essa revelação divina. Então, Daiane, existe uma forma correta de buscar a revelação? Sim, existe uma forma correta de buscar a revelação. E a Bíblia nos mostra como fazer através da palavra de Deus. Amém? Então, pensa aí, se você é cristão há muito tempo, assim como eu, acho que mexeu um pouco a câmera. Se você é cristão, acho que agora arrumou. Bom, nós estamos improvisando, amém? Então, assim como eu, se você é crente há muito tempo e foi a muitas igrejas, talvez você já tenha ido em algum culto em determinada igreja e tenha recebido uma revelação, né? Uma revelação. Então, talvez numa tarde da bênção, inclusive, você pode ter recebido aí uma revelação. Através de um profeta, profeta é a pessoa usada por Deus para te trazer uma palavra. Mas isso existe? Claro que existe. E a Bíblia nos afirma com categoria de que isso é sim de Deus. Todas as profecias são de Deus? Não, nem todas as profecias são de Deus, por isso que precisa ser confirmada por 2 ou 3 profetas, né? Isso é um tema para uma outra aula, mas voltando aqui, talvez você já tenha ido, né, numa tarde da bênção, por exemplo, e recebido uma revelação, ou a irmãzinha do coque usada por Deus. A gente até brinca entre os jovens que a gente tem medo quando a irmã do coque se aproxima de você, mas
Por exemplo, onde que a Bíblia nos afirma isso, Daiane? Lá em 2 Samuel 12, se você puder abrir aí na sua casa, ele fala quando o profeta Natan foi até Davi falar com ele acerca do pecado que Davi tinha cometido e o que iria acontecer com a casa dele. Ali Davi recebeu uma profecia, porque Natan não estava presente no ato, né, não estava presente no momento do pecado, mas ali foi revelado a ele, por Deus, o que haveria de acontecer. E ele foi até a casa de Davi entregar essa palavra para ele. Então ali houve uma espécie de revelação. Deus ali trouxe ao coração de uma terceira pessoa algo acerca de Davi. E realmente estava correto. Davi, no momento, você pode ler a história, Davi ele se arrependeu, se prostrou e disse sim que havia cometido aquele pecado. Mas não é acerca deste tipo de revelação que nós vamos tratar nesta aula. Nós vamos tratar da revelação, da abertura dos nossos olhos acerca da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, lemos, e até mesmo você que está me assistindo pode ter lido a Bíblia inteira, 1, 2, 3, 5 vezes, e ainda assim não ter a compreensão do conteúdo dela na íntegra, a compreensão daquilo com que Deus quis passar para nós ao inspirar pessoas para escrever a palavra dele. Então, existem 2 tipos de palavras, anote aí: logos, que é a palavra escrita. Isso vai cair na prova, hein? Logos, ela é a palavra escrita. Então você abre lá a sua Bíblia, tem 66 livros e diversos versículos e capítulos escritos. E tem a rema, a palavra revelada. Então, se nós lermos a Bíblia de uma forma que, como um livro secular, como um livro qualquer, como um livro que conta apenas uma história, nós estaremos desperdiçando o conteúdo que nela tem. Amém? Então, nós estamos, como cristãos, atrás do rema. Se você puder, estiver aí, repita com a sua família: rema, rema. Não, querido, não é remo, é rema. Amém? Como que se escreve rema? R-H-E-M-A. Então, o que é a rema? A palavra rema é a palavra que traz vida em nós. É a palavra que gera vida em nós. Eu posso ler lá, João 3,16. Se você não sabe o que é, está escrito em João 3,16, se preocupe. Mas diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu ler este versículo de uma forma comum, vai me contar uma história que Deus deu o seu Filho para morrer pela humanidade. Mas se eu tiver a palavra rema deste versículo, eu vou entender que Deus me amou tanto, e Ele me ama tanto, mas tanto, que Ele entregou o seu Filho para pagar o preço por mim, que não era merecedor, e hoje eu tenho a salvação. Hoje o Espírito Santo vive em mim, graças ao sacrifício de Jesus. Olha os níveis de interpretação, são níveis bem diferentes. Então nós, como cristãos, nós estamos atrás da palavra rema. Lá em 2 Coríntios 3,6, se você puder abrir, diz assim, que a parte B do versículo, tá? Você vai ler aí o versículo completo na sua casa, mas diz que o Espírito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos lá, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, partindo desse princípio, muitas pessoas e muitos crentes, muitas igrejas, elas têm por hábito achar ou não praticar de uma forma intensa a busca pela palavra de Deus. As pessoas acham, claro que isso acontece no Japão, amém, amados? Nas igrejas do Japão. Aqui não acontece, nunca se viu, nem se ouviu falar. Mas onde achamos que é suficiente somente receber a unção. A unção é importante
com certeza, a unção é fundamental, porém não tem como nós vivermos apenas de unção. Nós precisamos viver da junção da unção e da palavra de Deus. Até hoje mesmo eu li uma frase que eu achei animal e compartilhei com meu marido, que um dia perguntaram para um pastor fizeram a seguinte pergunta para um pastor: pastor, é mais importante orar ou ler a Bíblia? Qual das duas atividades é mais importante? O pastor respondeu assim: ora, vamos perguntar para o passarinho o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Compreendem? Então, o passarinho não consegue voar só com uma asa. E assim somos nós como cristãos. Nós não conseguimos voar só com uma asa. Então, nós precisamos da asa da unção do Espírito, bem como nós precisamos da asa da palavra de Deus. Então este versículo de 2 Coríntios 3:6 de maneira nenhuma está dizendo que nós devemos viver só de unção, muito pelo contrário, ele nos diz que o Espírito Santo faz vivo dentro de nós a palavra de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo, ele vivifica a palavra que nós lemos dentro de nós. Ele transforma a letra, uma simples letra, em uma verdade dentro de nós. Então, isso é a palavra rema. Então, nós precisamos desejar a palavra rema. Bom, então, como ter revelação da palavra de Deus? Lá nós meditamos em algumas outras aulas em Salmo 119, que a título de conhecimento é o maior salmo da Bíblia. Lá no versículo 18, se você puder me acompanhar, diz assim, o salmista diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Observe, desvende os meus olhos. Se ele está pedindo para que os olhos dele seja desvendado, ele significa que estava encoberto. Então o salmista, ele pede para Deus revelação. E como que o salmista faz isso? Através da oração. Sim, da oração. Ai, Daiane, mas nós precisamos ter revelação somente através da oração? Sim, somente através da oração. Então, o conhecimento revelado, ele vem como um processo básico para você ter revelação. O básico, e nível ali iniciante, é você orar. Comumente nós oramos por diversas coisas, nós temos o nosso TSD. Vou deixar aqui embaixo no vídeo o que é TSD, possivelmente você sabe. Levante um coro aí na sua casa. O que significa TSD? Então, nós apresentamos tudo, nós oramos pela nossa família, pela nossa igreja, pelas nossas finanças, pela nossa vida pessoal. E nós deixamos de orar e pedir ao Senhor que Ele nos dê a revelação da palavra dEle. Sim, comece a anotar num papelzinho e diga: Senhor, na sua oração, por favor, me mostra o que está escrito na sua palavra. Eu quero ter a revelação, o entendimento do que está escrito lá. Senhor, por favor, me revela, por exemplo, o que está escrito em João 3,16. Se você não sabe o que está escrito em João 3,16, meu irmão, vamos voltar para a porta das ovelhas, que é o nível iniciante de aprendizado lá na nossa igreja. Mas eu creio que você sabe aí o que está escrito em João 3,16, que você não se converteu antes de ontem. Então, uma coisa é ler: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E outra coisa diferente é eu entender: poxa, Deus deu o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu único Filho, para morrer em meu lugar que não merecia, no meu lugar que não valia nada. Porque se eu crer que Ele deu o seu Filho, Ele morreu por mim, poxa, eu vou ser salvo. E isso entra no seu espírito como uma revelação. Então, nas nossas orações, nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos dê esse tipo de entendimento acerca da palavra, que Ele nos dê esse tipo de entendimento ao nós lermos a palavra de Deus. Bom, possivelmente você está tomando café.
E eu também, porque eu também sou filha de Deus, amém? Então, toda vez que nós oramos, queridos, há uma revelação. E o próprio Deus, o Senhor, nos prometeu isso. Sério? Poxa, Deus me prometeu isso? Prometeu. Vamos abrir lá as nossas Bíblias, em Jeremias 33, 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Veja bem, Deus está dizendo para nós clamarmos. Clamar significa oração. Isso, querido, oração. Nós precisamos orar, clamar a Deus, porque existem coisas que nós não sabemos, que ainda estão ocultas. Mas o desejo do Senhor é para que Ele nos revele. Ele quer nos revelar o que está oculto, que os nossos olhos, o que estão acortinados, o que nós ainda não entendemos, aquilo que os nossos olhos ainda não têm revelação, né? Por exemplo, eu tive uma experiência recente que todo mundo já leu, ou não, se não todo mundo já leu, leia aquela passagem em que Jesus volta e fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: sim, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Dá até um corinho de fogo. Mas eu sempre li isso e algo me dizia que tinha algo mais. O Espírito Santo sempre me diz que tinha algo mais, que os meus olhos, que o meu entendimento ainda não conseguia entender aquilo. E eu sempre... naquilo, né, tem algo mais. Eu já tive alguns níveis de revelação dessa palavra, já tive entendimento, interpretação de algumas formas, mas um belo dia estou eu na igreja, o meu pai, que é o pastor, ele trouxe uma palavra poderosa e citou isso também, né, na palavra. E aí quando nós descemos para a sala dele, ao final do culto, estava ele, a tia Neuci, que é a pastora Neuci, e aí eu falei: pai, sempre que eu leio essa palavra, eu tenho a sensação de que tem algo mais. E ali ele me deu uma bela explanação do que aquela palavra significa. Ele me deu ali um conceito do que aquela palavra significa. E ali eu entendi que quando Jesus estava perguntando a Pedro se Pedro amava, ele estava perguntando se a Pedro amava com amor ágape, que é o amor incondicional de Deus. E Pedro estava respondendo com amor eros, que era um amor relacional, o amor que nós temos um pelos outros. Então, e aí na última vez, Pedro entende, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele entende que Jesus estava falando de um amor sacrificial, de um amor ágape, um amor incondicional a Deus. E ali Pedro, algumas versões da Bíblia até diz, Pedro se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. A resposta de Pedro era: Senhor, eu estou disposto a te amar da forma como o Senhor quer que eu te ame, a me sacrificar pelo seu reino, a dar a minha vida em prol do seu reino e a pregar o seu evangelho. Tanto que mais pra frente disso, Pedro, ele tem ali em Atos dos Apóstolos a conversão de somente 3.000 almas em seu primeiro sermão. A sombra do cara curava, a sombra de Pedro curava. Ele foi crucificado também com morte de cruz, porém de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como um mestre. A partir daquele momento, quando Pedro entendeu e teve a revelação acerca do que Jesus estava dizendo a ele pôde dizer sim ao amor sacrificial. E cuidar de vidas é um amor sacrificial. Talvez você que esteja me assistindo, você seja um líder de célula, você tem um discípulo, você faça parte de algum ministério e você sabe bem que cuidar de vidas não é uma tarefa nem de longe fácil, amém? Então, nós precisamos ter a revelação através da oração. Deus, ele está, com o coração aberto para nos mostrar as verdades do seu reino. Ele está com o coração aberto para mostrar-nos
aquilo que a palavra dele tem a nos dizer, porque a Bíblia, ela não é um livro de maneira nenhuma, um livro que não é uma palavra revelada. A Bíblia, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, ela é a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. É esta palavra que nós estamos fazendo, que nós estamos crendo, e é essa palavra que nós precisamos buscar incessantemente, a revelação do reino. Outro exemplo, queridos, aqui do Novo Testamento, de uma pessoa que também, vejam bem, uma pessoa que também buscava, através da oração, a revelação, não somente por sua vida, mas também para a vida de outras pessoas. O apóstolo Paulo, eu vou deixar aqui para você ler, não vou ler aqui no vídeo para nós não nos estendermos mais, mas eu gostaria que você anotasse, vai cair na prova. Tudo vai cair na prova, então é uma forma de você ler, amém? Então, Efésios, do 16 ao 20, Paulo, ele pede revelação e sabedoria. Filipenses 1, do 9 ao 11. Colossenses 1, 9 a 11. Colossenses 2 e 3. Eu vou colocar aqui no vídeo essas referências para que você tenha em mente e grave bem isso. Amém? Então o apóstolo Paulo também pedia revelação através sempre da oração. Orar, 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 orar e orar sem cessar. Então, muitas vezes nós queremos também que as pessoas ao nosso redor, elas entendam as coisas do reino, mas nós queremos, na força do nosso braço, abrir a cabeça do santo e enfiar as coisas do reino dentro dele, mas isso não funciona. Queridos, nós precisamos orar para que o nosso próximo, para aquela pessoa que convive conosco, para que o nosso discípulo, a nossa ovelha, ele tenha a revelação de Deus. Se em Jeremias 33:3, Deus fala: clama a mim, responder-te-ei. Então ele está dizendo que se você orar para que a pessoa do seu lado tenha revelação, certamente o Senhor concederá a ela também esse nível de revelação. Amém? Então, a vida do crente, ela se resume em oração, jejum e leitura da palavra. Até hoje, eu li para o meu marido uma frase fantástica que eu achei show de bola, animal. Então copia aí, coloca no seu status, que diz assim: um belo dia, alguém perguntou ao pastor: pastor, o que é mais importante, orar ou ler a palavra de Deus? E o pastor respondeu: ora, vamos perguntar ao passarinho o que é mais importante, a asa da direita ou a asa da esquerda. Vejam, queridos, assim como o passarinho, somos nós não podemos viver nem sem orar e nem sem ler a palavra. Um passarinho não voa com uma asa só, e nós como cristãos, nós não vamos ter crescimento e muito menos uma vida cristã saudável sem que nós tenhamos a junção da oração e leitura da palavra como um devocional diário. Amém? Eu gostaria que você ficasse aí com essa palavra no seu coração. Aqui pelo vídeo, obviamente, a aula ela é um pouco menor porque a gente não tem a interação, mas que você leia, veja esse vídeo, que você reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias, para que essa palavra, essa revelação, ela caia direto no seu coração. Medite nos textos que eu citei aqui, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. No mais, eu gostaria que você ficasse na graça do Senhor Jesus Cristo e tivesse um dia e uma semana abençoada. Amém? Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima aula. Deus abençoe.